Vamos à questão da tecnologia nuclear. Bom, aí o que a Marinha fez não foi simplesmente importar tecnologia, não. A Marinha criou tecnologia. Nós partimos com os doutores e mestres da USP e de outras universidades, nós partimos da parte mental. Isso é a parte mental, a parte de ciência aplicada. Estudamos ciência aplicada, quando eu digo nós, a Marinha e toda a comunidade técnico-científica de que ela lançou mão. E isso ela começou a fazer em 1970 e tantos. A Marinha, essa comunidade, tinha o conhecimento da ciência aplicada, mas a partir da ciência aplicada, e chegar a enriquecer urânio, aí entra toda aquela cadeia complexa. E essa cadeia complexa, sabe quem é que nos fornecia os zeros? Ninguém. Então a Marinha teve que criar, talvez ela tenha criado até coisas que já existiam, mas acontece que ela criou porque ninguém dava. Não foi só a Marinha, a Marinha, quando eu digo a Marinha e o setor técnico-científico industrial, que também entrou indústria. Havia várias finalidades ali. A primeira finalidade era chegar a ser capaz de partir do nosso minério de urânio. Nós somos, se não me engano, a segunda, a terceira ou a quarta maior reserva de urânio no mundo. Mas vendíamos uma tonelada por R$10, porque realmente, para quem não sabe, o que adianta, né? Entretanto, a França e a Inglaterra não tem nenhum, a Holanda não tem nenhum. Então a ideia foi a seguinte: vamos pegar uma coisa que não vale nada, tem gente que precisa muito, e essa gente que precisa muito é país desenvolvido, né? E vamos tentar enriquecer. Como? Vamos partir da ciência aplicada, tentar percorrer penosamente todos os elos da cadeia e até chegar a enriquecer urânio. E enriquecemos. Isso aí é um projeto nacional, é de interesse nacional, não é de interesse da Marinha. Agora, mas então por que a Marinha desde o início colocou o submarino nuclear? Bem, o fato é o seguinte, vou dizer a vocês francamente, durante vários anos, várias décadas, o Brasil esteve procurando entrar na energia nuclear, não é? E não conseguia. Aí fez aquele contrato fabuloso com a Alemanha. Brasil entra, né? Nuclear. Não, tudo comprado, não sabíamos nada, caixa preta por todos os lados. Tá certo? Muito bem. Então, a Marinha teve a iniciativa de dizer, não, vamos agora começar da ciência aplicada e tentar pegar essa riqueza do Brasil e transformar em algo mais importante. Temos que nos associar com o que eu estou dizendo aqui, muita coisa que eu aprendi com a Marinha mesmo. A Marinha é minha mestra e mãe, tá certo? Vamos fazer isso. Agora, só que até o seguinte, num empreendimento desses, as incertezas são enormes. Os riscos são enormes. Os custos são enormes. Os tempos dependem muitíssimo do dinheiro e da capacidade já envolvida. Quando o almirante Rickover resolveu fazer o primeiro protótipo de reator nuclear naval, né, com submarino, acontece o seguinte, tinha ao lado dele a GE, a GE e a Westinghouse. Inclusive as coisas eram produzidas dentro dessas firmas. Havia já um complexo enorme, poderoso, organizacional, material, financeiro, diplomático. E nós, a Marinha, resolveu enfrentar tudo isso, junto com o setor técnico, científico, industrial do Brasil. Agora, tem que haver um fluxo constante de dinheiro. Se o dinheiro começa a minguar, você começa a andar devagarinho. Então, muita gente, mas afinal de contas, faz tanto tempo? Sim, mas será que nós recebemos o influxo de dinheiro necessário? Porque sim, mas nunca parou. A grande vantagem é que nunca parou. Minguava, mas nunca parava. A continuidade. E alguém disposto a manter essa continuidade. E era a Marinha. Não estou fazendo propaganda da Marinha, estou falando a pura verdade. Então, a primeira perna do tripé era esta, enriquecimento. Inclusive, o fato é o seguinte, daí não basta enriquecer o urânio, você tem que ser capaz de produzir a pastilhazinha para colocar dentro das varetas de zircônio, não é? Agora, acontece o seguinte, cada reator é como um carro, né? Cada reator ele tem uma porção de partes. Certas partes são feitas por um ou dois, tem a patente de uma ou duas firmas no mundo. Então, para os nossos reatores de Angra, né? Eles não foram projetados no Brasil. Claro que não. Então é o seguinte, nós podemos chegar e ter o urânio enriquecido para mandar lá para o fabricante, que tem a patente, colocar dentro.
mas nós não podemos fabricar a pastilha. Percebeu? Aí, olha as armadilhas, está vendo? Mas pelo menos já abastecemos em parte os nossos reatores nucleares dessa maneira e estamos mandando para a Argentina também. Agora, mas isso é muito pouco, entretanto. Sim, mas isso depende do influxo de capitais. O nosso influxo de capital é baixo. Esse projeto se distingue dos outros porque nunca parou. Migou, mas nunca parou. Por isso mesmo que não morreu. A segunda perna do tripé é a tecnologia de reatores nucleares. Como sempre, a Marinha e o setor técnico científico industrial tinham a parte de ciência aplicada, porque, gente, o Brasil sempre fez uma coisa muito boa, mandou gente aprender fora, né? Mas aprende a ciência aplicada. Agora, para chegar daí até o produto final, é outra coisa, né? Muito bem. Então, novamente, a Marinha resolveu enfrentar o problema junto com o setor técnico científico industrial. Temos um reator. Agora, temos um reator projetado, construído, testado. Agora, o reator desse tem que ser testado de 1000 maneiras, durante muito tempo. E há reatores de vários tipos, com várias capacidades, com várias potências e para diferentes aplicações. A Marinha projetou um que fosse adequado a um submarino nuclear. É claro, a Marinha puxou a brasa para a sua sardinha. Podia ter projetado um que servisse a reator de pesquisas e outras coisas. Eu não sou engenheiro nuclear, não é? Só conheço, digamos assim, os fundamentos, não é? Mas então, a Marinha, vamos fazer um então, que inclusive é um reator de potência muito menor, de potência grande, dá para iluminar uma cidade de porte pequeno e tudo, mas não é um reator como um reator de Jango para iluminar o Rio de Janeiro, etc. Mas acontece que os pulos do gato, falamos assim, são mais ou menos os mesmos. E temos um reator que já há alguns anos está sendo testado de várias maneiras, tá certo? Pela Marinha e pelo setor técnico, científico, industrial associado à Marinha, lá em São Paulo. Agora, a terceira perna do tripé. Uma terceira perna do tripé, para a Marinha é um submarino nuclear. Para o Brasil, pode ser outros, porque, afinal de contas, esse projeto é um projeto para o Brasil inteiro. E mais, quando você desenvolve uma tecnologia desse tipo, o que você ganha te habilita também a fazer outras coisas. Isso é outra coisa importante. Agora, então, o projeto para o Brasil, se o governo federal, se o Ministério da Defesa, disser, não vai ser para submarino nuclear, não, vai ser para outra finalidade, essa. A Marinha obedecerá. A Marinha, ela é subordinada ao Ministério da Defesa. Por sua vez, é subordinada ao Presidente da República. Mas você dirá, mas por que a Marinha resolveu caminhar para o submarino nuclear? Precisamos de um submarino nuclear ou não? Bom, eu sou oficial de Marinha, engenheiro. Essa questão de se deve ser aplicado a um navio aeródromo nuclear ou a um submarino nuclear, ou se não deve ser aplicado ao submarino nuclear, isto é para ser discutido com os especialistas da Marinha no assunto, que são os oficiais do Corpo da Armada. Eu não posso falar a vocês sobre isso, eu não gosto de falar sobre coisas de que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo um pouco, mas não sou profissional. Os profissionais, os homens que se debruçam, estão sempre analisando isso, são os oficiais do Corpo da Armada na Escola de Guerra Naval.